Olá, alunos, tudo bem? Bom, a gente vai dar continuidade à civilização hebraica, tá? Da nossa Idade Antiga. Lembrando que a Idade Antiga é formada por diversos povos, diversas culturas, e uma dessas sociedades foi a civilização dos hebreus. Bom, na aula passada a gente já viu, né, as duas primeiras fases, a fase dos patriarcas e a fase dos juízes, onde vai estar aí relatando os principais eventos, né, da trajetória do hebreu, né, desse povo hebreu, saindo de Ur dos Caldeus, né, iniciando toda a sua rota, sua trajetória em busca da terra prometida, né, em busca de Canaã, onde era uma promessa divina mesmo, estabelecida por Deus, liderado pelo seu primeiro patriarca, né, Abraão, que vai inaugurar essa fase de viagens em busca da terra prometida. É na fase ainda dos patriarcas que a gente vai ver toda a história, né, de Isaac, de Jacó. Jacó também conhecido como Israel. Jacó teve 12 filhos, né, onde vai estar aí representando as 12 tribos de Israel, né, as 12 tribos dessa civilização dos hebreus, fazendo uma nova ordem social, né, dentro dessa civilização. Também é ainda na fase dos patriarcas, que tem a história de José sendo vendido como escravo, todo aquele processo de escravidão nas terras do Egito, né? É um momento de muita seca em Canaã, muita fome, o que faz com que o povo hebreu abandone a terra prometida, aquela terra prometida que Deus tinha prometido lá na época de Abraão, eles acabam abandonando, né? Eles acabam descendo para as terras do Egito, e lá passa por um período de mais ou menos 400 anos, e os hebreus então escravizados, né, pelo Império do Egito Antigo. Nessa fase aí, logo depois de tantos anos de escravidão, né, nós temos aí o surgimento de um novo líder, que é Moisés, né, que seria o nosso último patriarca dessa civilização dos hebreus. E ele vai ter como objetivo liderar o povo hebreu de volta à terra de Canaã depois de tanto tempo de escravidão, né? É conhecido como Êxodo, né, a saída do Egito e o retorno à terra prometida. Vale lembrar que nesse meio processo nós temos aí o recebimento dos 10 mandamentos pelas mãos de Moisés. Moisés, lá no Monte Sinai, ele recebe, então, os 10 mandamentos, onde vai organizar toda a estrutura social desse povo hebreu durante esse processo de caminhada e de reconquista territorial. Aí a gente entra na fase dos juízes, né? Após a morte de Moisés, que tem todo algo religioso em torno da sua morte, né? Nós temos aí uma nova fase da história dos hebreus, conhecida como juízes, liderada por juízes, né? Afinal, estamos falando de uma sociedade, uma civilização que está viajando, está dividida em 12 tribos, e aí, para evitar conflitos, confusões entre as tribos, a gente tem o estabelecimento de uma ordem, de uma lei, até mesmo porque a gente está falando de um período de muitas guerras, de reconquista territorial. E finalmente eles reconquistam, né? Eles realmente chegam, reconquistam o território que eles tinham abandonado há muito tempo, eles recuperam, e aí a gente entra então na última fase da história dos hebreus, que é conhecida como a fase dos reis. É um período de reconquista territorial, eles finalmente reconquistam Canaã e faz a cidade de Jerusalém a capital, né, dessa nova sociedade. E aí a gente tem o fim dos juízes e o início da última fase, conhecida como reis. Para essa fase dos reis, a gente tem os 3 reis mais importantes do período, Saul, Davi e Salomão, né? Foram esses 3 aí os 3 reis mais conhecidos desse início dessa fase, da fase da monarquia. Saul, Davi e Salomão, as suas histórias também estão relatadas no livro da Bíblia. No governo de Salomão, a gente tem o auge, né, do monárquico, né, muita riqueza, muito acordo comercial, expansão, acordo com outros povos, e a sua principal ação, que foi a construção do Templo de Salomão, ou Templo de Jerusalém também, um lugar sagrado para fazer as práticas religiosas, né, dessa religião, a religião dos hebreus, fazer toda a questão do sacrifício, a expiação dos pecados. Antes do Templo de Salomão, o que existia era algo chamado tabernáculo, que acompanhava o povo, né, durante o seu processo de viagens. Após o reinado de Salomão, nós temos um período de muitos conflitos, né, e muitas confusões internas, né, rivalidades internas, conflitos políticos. Tudo isso vai fazer um desgaste político para essa sociedade, né, para essa monarquia, fazendo com que ocorresse uma separação e a formação então de 2 reinos: o reino de Judá e o reino de Israel, né, aquele grande povo, né, aquela grande sociedade acaba se dividindo aí, formando 2 reinos. O reino de Judá ficou com 2 tribos, com a capital em Jerusalém, e o reino de Israel ficou com 10 tribos, com a capital em Samaria.
O reino de Israel, né, com 10 tribos, eles foram invadidos por um povo mesopotâmico, os assírios, né, aquele principal povo guerreiro, né, com muita expansão, chegou a formar um império. Eles acabam invadindo, né, o reino de Israel e acaba então ocorrendo uma expulsão dos hebreus de seus próprios territórios, né. Então isso seria meio que a consequência, o fim desse reino de Israel, que faz parte da civilização hebraica, mas já depois da divisão. O reino de Judá também acontece coisa parecida, né? São duas tribos, a capital em Jerusalém, só que eles são invadidos por um outro povo, ó, Nabucodonosor, lá o nosso segundo império babilônico, né? Então, o segundo império babilônico aí, eles acabam invadindo o reino de Judá, eles destroem a cidade de Jerusalém, e vai estar no livro chamado o livro de Daniel, que está na Bíblia. É nessa fase, né, quando a gente fala do segundo império babilônico, estamos falando do cativeiro da Babilônia. Então, quando eu falei lá do povo mesopotâmico, de Nabucodonosor, né, aquele período conhecido como cativeiro da Babilônia, já estamos falando no período dos hebreus em que já houve a reconquista territorial, já houve a divisão de dois reinos, tá? Só para a gente entender que as coisas estão acontecendo ali ao mesmo tempo. Então, Nabucodonosor invade Jerusalém, destrói, né? A cidade ela é praticamente toda destruída, leva os hebreus que estão na cidade como cativos. E aí nós temos o que nós chamamos de primeira diáspora judaica, né? Os judeus são expulsos de seu território, né? Então aí ocorre a primeira diáspora judaica com a invasão do segundo império babilônico liderado por Nabucodonosor. Eventos históricos, né? Eles ficam cativos até 539, né? Vale lembrar que eles ficam cativos de Nabucodonosor até 539. O que acontece em 539? O Império Persa domina Nabucodonosor, né? Que já nem era mais o governo dele, né? Mas eles dominam o Segundo Império Babilônico. Quando eles dominam o Segundo Império Babilônico, eles libertam os hebreus. Falam, olha, vocês podem voltar para a terra de vocês, a gente não tem muito a ver com isso, nós não invadimos a Jerusalém de vocês. Então o povo hebreu deixa de ser cativo do Segundo Império Babilônico, porque agora não existe mais, quem existe agora é o Império Persa, que domina os povos mesopotâmicos. E agora os hebreus, né, eles voltam para sua terra, né, há uma libertação dos hebreus, um retorno para Canaã e a reconstrução da cidade, né. Bom, agora que os persas nos libertaram, né, deixaram a gente voltar para nossa terra, a gente volta para nossa terra e eles passam então a reconstruir a cidade e a reconstruir também o templo de Salomão que tinha sido destruído. Lembrando que os hebreus, eles passam a ser província do Império Persa, tá? Eles não têm mais aquela autonomia política, eles passam agora a ser província do Império Persa, e o Império Persa domina tudo, né? O Império Persa vai dominar os fenícios, vai dominar os hebreus, vai dominar todos os povos mesopotâmicos, que é o fim, né? É o fim da Mesopotâmia, seria com o domínio do Império Persa. É importante a gente sempre estar olhando para isso, para a gente estar vendo que tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, tá? Esse seria, então, o fim dos hebreus como uma sociedade independente. No final de tudo, mesmo eles sendo aí libertados pelo Império Persa, eles acabam se tornando, então, uma província do Império Persa, tá? Até o Império Persa também entrar num processo de declínio. Bom, quando falamos em política da civilização hebraica, né, depois disso tudo, inicialmente nós temos uma liderança patriarcal, lá na fase dos patriarcas. Na fase dos juízes, a gente vai ter uma liderança política dos juízes, uma liderança tribal, né, um estabelecimento de muita ordem, a prática de muita justiça, e aí comandado de uma forma geral pelos 10 mandamentos. Na fase dos 6, nós teremos um Estado hierarquizado, um Estado burocrático, né, onde vai ter todo um papel da monarquia aí na organização da sociedade, até que vieram os povos mesopotâmicos, dominaram, e aí a gente tem uma nova fase, uma nova história política do povo hebreu. A economia, né? A economia, quando falamos em economia, inicialmente eles eram povos nômade, com muita dificuldade em agricultura, naquele processo de viagens, né? E aí eles vão estabelecer uma atividade pecuária, né? Com muito pastoreio. Quando eles estão em Canaã, tanto lá na primeira fase, na época de Abraão, quanto na fase dos reis, nós temos agricultura, comércio, pecuária, artesanato aí acontecendo de forma ampla. Religião, né? Religião é o judaísmo, né? Você tem inicialmente os 10 mandamentos aí. Judaísmo é o nome da religião do povo hebreu, ou dos judeus. São guiados principalmente pelos 10 mandamentos. O seu livro sagrado é o Torá.
Torá são 5 livros, né, escritos por Moisés do Antigo Testamento, que é considerado o livro sagrado para a religião judaica. Tanto o judaísmo quanto o cristianismo e o islamismo, né, é a tríade das religiões universais. Eles são monoteístas, né, cada qual apareceu num processo histórico diferente, mas de alguma forma ou de outra eles estão com muitas semelhanças no que diz respeito a acreditar no único Deus, a ter os seus livros sagrados, tá? E aqui são alguns símbolos da religião judaica: a Arca de Noé, o candelabro, né, feito na tradição judaica sempre de uma única peça, representando aí união, e a estrela de Davi, né, que foi uma estrela, essa estrela de Davi dizem que foi uma estrela, um acordo, né, estabelecido entre Deus e o líder Davi, né, o rei Davi. Bom, as características, né? Características gerais. Estamos falando de uma sociedade, uma civilização que inaugurou o monoteísmo, por isso a sua importância histórica, né? Essa crença no único Deus, que influenciou todas as diversas religiões que foram aparecendo depois, o cristianismo, inclusive, o islamismo também. Temos aí o seu lugar sagrado, né, o Templo de Jerusalém, que já foi destruído 2 vezes. A primeira vez foi destruída lá no Segundo Império Babilônico, com Nabucodonosor, e a segunda vez a destruição do Templo de Jerusalém foi com o Império Romano. Então, quando o Império Persa domina os povos mesopotâmicos e liberta os hebreus, eles retornam para Canaã e reconstroem o templo. Mas mais para frente, né, 70 anos depois de Cristo, no Império Babilônico, no Império Romano, os romanos invadem o povo hebreu e destroem o templo novamente. E até hoje o templo não foi reconstruído. Então o templo ele já foi construído 2 vezes e destruído 2 vezes. Esse aqui é uma figura, né, representando o Templo de Salomão, e esse aqui é um tabernáculo na época das viagens dos hebreus, né, eles não construíam em paredes, assim, mas eles tinham um tabernáculo, até eles reconquistar Canaã, né, e lá em Canaã, na cidade de Jerusalém, a reconstrução do templo, tá? Então, o Templo de Jerusalém, ele já foi destruído 2 vezes. Bom, é isso. Essas são as principais características da civilização hebraica. É muita coisa para falar, né? É um tema muito complexo também, porque envolve aí toda a questão religiosa. Mas é isso, né? Os períodos históricos do povo hebreu, patriarcas, juízes e a fase dos reis. Na fase dos reis é importante lembrar a divisão da civilização hebraica em 2 reinos, o reino de Judá e o reino de Israel. Lembrando que esses 2 reinos sofreram invasões dos povos mesopotâmicos, tá? E a questão do templo, né? Que toda vez que o hebreu retornava para sua terra, reconstruía o templo, e esse templo, sempre que sofria uma invasão, ele era destruído. Até hoje ele não foi reconstruído. Inclusive, é um dos objetivos da nação de Israel hoje em dia, reconstruir o templo de Jerusalém, o templo de Salomão. Bom, é isso. Espero que vocês tenham aprendido algumas coisas, né? A importância da civilização hebraica, né, para a Idade Antiga. E na próxima aula, então, uma outra cultura, uma outra civilização importante da história antiga, aí, para a gente estar aprendendo, olhando para a Idade Antiga, né, como várias sociedades fazendo suas histórias ao mesmo tempo, né? Então, enquanto você tem a trajetória do hebreu, você vai ter também a história dos babilônicos acontecendo, você vai ter também a história do Império Persa surgindo. Então, a Idade Antiga realmente estava muito movimentada naquela região lá da Ásia Central. Bom, é isso. Fiquem bem, até a próxima, bons estudos e a gente se vê. Até mais.